Aqui a mais uma aula da semana Viver de Segurança do Trabalho. Essa é a semana realmente onde eu ensino profissionais a como ganhar aí de 10 mil a 50 mil reais por mês. E para quem não me conhece, eu sou Atlan Souza e essa é minha missão, né? E nesta série de aulas eu estou ensinando realmente como todo profissional de SST pode alcançar aí um faturamento como este, né? Na nossa aula 1, nós falamos aí sobre pilares que são essenciais realmente para você começar a ganhar aí de 10 mil a 50 mil reais por mês. Falamos de muitas oportunidades. Na aula 2, nós falamos sobre como ganhar de 10 mil até 50 mil reais por mês com aplicações relacionadas aí a NR10, segurança em serviços com eletricidade. Aproximadamente 17 aplicações, né? Só com a norma regulamentadora número 10, ou seja, para quem é especialista eletricista, para quem quer realmente se especializar dentro dos conceitos da NR10, falamos ali no dia de ontem, né, na aula relacionada a estes conceitos da NR10, como desenvolver o laudo de diagnóstico, o que você pode vender, quais as estratégias, quais as aplicações que você pode trabalhar dentro da NR10 para conseguir aí rendas de 10 mil até 50 mil reais por mês, né? E talvez você esteja aí, vamos dizer assim, a um passo de conseguir literalmente este resultado, né? Ou até mesmo de ampliar os resultados que você já tem para quem já vende, para quem já é empreendedor, né? E conseguir alcançar um faturamento como este. Então, antes que as aulas 1 e 2 saiam do ar, né? Daqui a um tempo ela vai sair do ar, então é importante que você que tem interesse em assisti-las, se inscreva lá pelo site viverdst.com.br ou viverdesegurançadotrabalho.com.br. Detalhe, né? Além das aulas que você assistiu ou que vai assistir, né? Caso seja aí a sua situação, você também receberá, quem se cadastrou, é claro, nos links, né? Materiais exclusivos de saúde e de segurança do trabalho que estão sendo aí enviados para os nossos grupos VIPs do WhatsApp e para os e-mails, para quem fez o cadastro lá. Então é importante que você se inscreva para que você seja também direcionado a receber todos esses materiais que eu estou falando aqui. E hoje nós falaremos o quanto você também como profissional pode aproveitar aí as muitas oportunidades das quais nós falamos até agora dentro da área de saúde e de segurança do trabalho. Ou seja, tudo que é oportunidade que essa área possibilita para você profissional alcançar um faturamento como este que eu citei, né, de 10 mil a 50 mil reais por mês, né? E no decorrer da aula de hoje, inclusive, eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos de faturamentos que aconteceram. Não são fictícios, são resultados reais alcançados de aproximadamente 50 mil reais por mês em faturamento em saúde e em segurança do trabalho. E mesmo que você esteja hoje começando do absoluto zero, poderá começar a aproveitar cada uma dessas oportunidades, né? E aplicá-las. Alguém que está de repente ainda estudando, que está estagiando na área, que se formou, mas muitas vezes nunca atuou em saúde e segurança do trabalho, de repente já está até mais tempo na área, né? E quer começar a ter resultados como esses, até já empreende, no caso de alguns, né? Mas precisa ampliar os seus resultados. Gente, ó, são mais de 117 oportunidades, ou seja, aplicações práticas que hoje eu desenvolvo, que eu faço e que já estou disponibilizando para muitas pessoas que ajudam a gerar aí múltiplas vendas todos os dias, ou seja, várias aplicações, vários produtos relacionados aí à saúde e segurança do trabalho, assim como eu falei na aula 1 e na aula 2, que podem ser aplicados para você alcançar um resultado como esse, de 10 mil reais a 50 mil reais por mês. Então, eu quero inclusive, né, neste momento, agradecer aí os comentários que muitos profissionais estão fazendo diante dos meus conteúdos, né, algumas referências nas redes sociais, inclusive, das nossas apresentações, né, tanto nos nossos cursos, lá na plataforma do Instituto Atlan Souza, quanto para aqueles que já são mentorados por mim, que já estão nessa trajetória, que já estão nesse caminho, que já estão tendo recebimentos como esse, pessoas que
querem muitas vezes, né, que estão dizendo que estão mudando as suas vidas ou que querem mudar de vida, que querem ter mais resultados em saúde e segurança do trabalho, ou querem aprender a vender, né? Pessoas que têm interesse em dominar um pouco mais a arte das vendas, juntando isso com a sua habilidade em saúde e segurança do trabalho, que querem ter mais resultados, que querem, por exemplo, proporcionar mais tempo livre com vendas de treinamentos online, como nós fazemos aqui no nosso instituto também, ter mais tempo de qualidade, poder cuidar melhor da sua vida, poder cuidar melhor da sua família, né? Tem pessoas, inclusive, que não aguentam mais a empresa ou o local onde estão trabalhando, que não aguentam mais, por exemplo, também ser mandado embora de tantas empresas por onde já passaram, né? Embora depois de dar praticamente todo o sangue, todo o suor, a empresa simplesmente vai lá, faz o desligamento do profissional sem nem saber como está a condição de vida deles, muitas vezes. Porque, infelizmente, eu sempre friso aqui, não é novidade para ninguém, né? O mercado de CLT, ele tem que ser utilizado apenas como uma ponte para que a gente possa alcançar os nossos objetivos e os nossos sonhos e nada mais do que isso, né? Então, chega de você dar o seu sangue por uma empresa durante tantos anos e muitas vezes não ser reconhecido por isso. Chega de muitas vezes você ter um baixo salário e ter que ficar esperando tantos anos para receber uma promoção ou a cada 12 meses simplesmente receber um dissídio, né? Tem profissionais que trabalham aí 12 a 14 horas por dia há mais de 5 anos e muito mais e não foram reconhecidos pelo seu trabalho até o dia de hoje. E eu fico muito feliz, né, em saber realmente que eu estou contribuindo com todos esses profissionais, com todo este movimento, pessoas que estão realmente querendo viver de segurança do trabalho. Muitos que já estão cansados, como eu disse, né, do mercado, que são profissionais aí na CLT, que já estão há mais de 10 anos na área, que não conseguem ver mudanças de resultados, que não conseguem ver coisas diferentes e resultados diferentes na sua jornada. Então, se você quer realmente ter um resultado diferente, você precisa começar a fazer coisas diferentes. Quem falou isso foi o Albert Einstein, né? Segundo alguns relatos, não se sabe certo se é dele essa frase mesmo, mas muitos falam. Se você realmente quer ter resultados diferentes do que você tem até hoje, você precisa começar a fazer coisas diferentes. Você precisa começar a andar com pessoas diferentes que realmente estejam na mesma busca de resultados que você está buscando, que você almeja. Então são pessoas que realmente estão aí muitas vezes inconformadas com as suas vidas e praticamente estão entrando dentro deste movimento da comunidade Viver de Segurança do Trabalho, né? E nós estamos criando um movimento, nós estamos com este movimento mudando a realidade de cada um e que a segurança do trabalho possa ser realmente a peça-chave, a peça fundamental para você realmente alcançar os resultados que você quer e que você precisa. Afinal, infelizmente, como eu sempre falo também, né, as escolas que nos formam como profissionais de saúde e segurança, seja no nosso curso técnico, seja na nossa especialização de pós-graduação em engenharia de segurança, ou nos cursos de enfermagem, ou de bombeiro, ou até de medicina, infelizmente, eles não nos ensinam a como empreender com o nosso conhecimento, a como precificar a mão de obra que nós temos qualificada e técnica. Então, tudo isso você vai aprender aqui comigo no decorrer destas semanas que eu estou chamando aí de Viver de Segurança do Trabalho. Então, há muitos profissionais que eu já tenho ajudado aí há alguns meses a adquirir um conhecimento de uma forma diferenciada, né? E o processo de vendas está acontecendo graças a uma metodologia que cada um deles está seguindo com este movimento chamado aí de Viver de Segurança do Trabalho. Eu sei, né, que isso parece até bom demais para ser verdade e que é muito complicado para você que muitas vezes não tem tempo, em meio a tantas coisas que você já faz no seu dia a dia, em meio à sua correria, em meio à sua loucura às vezes de trabalho do dia a dia, mas entenda que todas as aplicações que eu ensino hoje, elas são etapas cruciais para qualquer profissional ou qualquer empresa em SST que queira ter mais resultados. Justamente para você não precisar mais ter que esperar mais de 10 anos para começar todo este movimento na sua jornada como profissional de SST. E com isso, talvez você fique até ofuscado, né, em meio a profissionais que já estão iniciando, aplicando, por exemplo, esse tipo de conhecimento que eu falo, essas estratégias, e tendo hoje, em muito pouco tempo, mais resultados financeiros do que você. Infelizmente, não basta que você tenha simplesmente o conhecimento. Esse conhecimento, ele
precisa ser aplicado de uma forma estratégica, seguindo metodologias, seguindo estratégias de marketing, de vendas e outras questões técnicas que eu ensino para todo mundo aqui através dos meus conhecimentos e tudo aquilo que eu já adquiri nesses últimos 14 anos como empreendedor em saúde e segurança do trabalho. Então, para que os seus resultados realmente sejam diferenciados com relação àqueles que você já tem até os dias de hoje, é preciso que você comece um movimento diferente na sua jornada. A diferença é que muitas dessas pessoas escolheram andar realmente com quem já trilhou essa jornada, né? No caso eu, e ao invés de tentar muitas vezes sozinho, utilizando-se aí de estratégias muitas vezes que hoje já estão praticamente prontas. Ou seja, se há 14 anos atrás, quando eu abri a minha primeira consultoria em saúde e segurança do trabalho, eu tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu praticamente seria aí multimilionário. Então existe hoje um caminho que não é fácil, mas que é possível você alcançar resultados significativos de uma forma estratégica, de uma forma menos dolorosa, como muitas pessoas empreendem nos dias de hoje. Então, profissionais, entendam de uma coisa. Não é o seu tempo na área que irá fazer a diferença nos seus resultados. É claro, tempo, experiência faz diferença? Faz, mas é sim a forma como você se posiciona hoje em relação àquilo que realmente você quer que aconteça na sua jornada. É a forma como você se posiciona com relação aos conhecimentos que você tem, se você aplica eles ou não de uma forma estratégica. Então, para de ficar com mimimi, para de ficar se colocando muitas vezes como um pobre coitado, como uma vítima que não tem resultado, que tem salário baixo. Faça quais são os próximos passos necessários na sua jornada. Você precisa entender então qual é o próximo passo que você precisa dar a partir de hoje para sair dessa condição que você está. E desculpe até que dizer isso e ser bastante franco com você, mas às vezes até um pé na bunda na empresa a qual você atua vai ajudar você de certa forma a ir para frente. Lembre-se muito bem da frase que eu sempre utilizo aqui como jargão nos meus conteúdos. Hashtag só ganha quem faz. Quem não faz fica literalmente para trás. E talvez daqui a um ano você vai justamente se arrepender de não ter dado ouvidos a tudo isso que eu estou falando. Daqui a um ano você vai ter desejado ser simplesmente começado a fazer tudo aquilo que eu tenho ensinado em SST, né, para melhorar a sua condição de vida e colocar literalmente 10 mil a 50 mil reais todos os meses no seu bolso. Resultados esses que muitas das vezes a gente alcança ali em 2, 3, 4 dias de trabalho apenas, né? E não é nem trabalho, é criando ali algumas estratégias específicas para que você realmente possa alcançar esse resultado, das quais eu vou te ensinar aqui durante essa nossa jornada. Então fica comigo, né? E vamos agora a algumas informações que realmente são importantíssimas e que você precisa saber em termos estatísticos, para gerar, para observar então aí as oportunidades e começar a construir resultados como este que eu citei acima na sua jornada. Nos últimos meses, gente, no Brasil foram criadas mais de 1 milhão de empresas, mais de 1 milhão de CNPJs foram abertos aí aproximadamente nos últimos 4 meses, mais ou menos em média. Ou seja, mais de 1 milhão de oportunidades que você poderia estar oferecendo os teus conhecimentos em saúde e em segurança do trabalho. Quantas obras, quantas empresas novas, quantos empreendimentos novos, quantas startups estão surgindo, quantas grandes empresas estão crescendo e aumentando os seus resultados através das oportunidades que são geradas. E a saúde e a segurança do trabalho não pode ficar para trás, porque ela também está incorporada dentro desse ecossistema. Só em termos de educação à distância, o Brasil consome hoje por ano uma média de 9 bilhões de reais, do qual uma boa parte deste número está relacionada aí à parte de saúde ocupacional e também segurança do trabalho. Infelizmente, apenas 1% a menos dos profissionais consegue hoje alcançar uma renda aí de mais de 20 ou 30 ou 40 ou 50 mil reais por mês. Então é isso, é disso que eu estou falando, é destas oportunidades que muitas vezes você está deixando de lado e não está aproveitando a partir do seu conhecimento que poderia ser ofertado para muitas dessas empresas que foram criadas e que foram surgidas, né? Então, no último ano, só para você ter ideia, foi registrado aí no mês de fevereiro, né? Quer dizer, no último mês,
Em fevereiro, foi registrado 21,3 milhões de empresas existem hoje no Brasil, segundo dados estatísticos do governo federal. Isso é ou não é uma grande demanda para cada um de nós profissionais de SST aprender aí a ofertar o nosso conhecimento e transformar esse nosso conhecimento em produtos e em serviços e em estratégias de negócio. Existem dezenas de possíveis aplicações, das quais eu vou dar aqui 3 exemplos, que se você fizer hoje e começar a aplicar na tua vida e na tua rotina, na tua realidade, eu duvido que dentro de, no máximo aí em 60 ou 90 dias, você não conseguirá faturar aí uma média de 10 mil reais por mês. Primeiro, olha a quantidade de normas regulamentadoras, gente, que existe hoje. 38 normas regulamentadoras, das quais aproximadamente 33 delas foram praticamente atualizadas, né? A própria questão do e-social, que passou também a partir de 2022 a ser obrigatório para cada um desses 21,3 milhões de CNPJs. Além disso, a instrução normativa número 128 do INSS, que disciplina algumas regras e procedimentos e rotinas que são aí necessárias para efetiva aplicação também das normas de direito previdenciário. Ou seja, a elaboração de documentos previdenciários requer documentos técnicos como o próprio LTCAT, o laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade, que pode ser feito por você, profissional de SST. Então, documentos, pareceres técnicos, laudos como o PGR, o LTCAT e o PCMSO, que são aí hoje os 3 principais, né? E é claro que tem muitos outros que a gente poderia citar aqui, né? Avaliação ergonômica do trabalho, avaliação ergonômica preliminar, laudo da NR10, como eu exemplifiquei na nossa aula anterior, laudo de NR12, do qual eu vou exemplificar também a aplicação na aula de amanhã, laudo da NR13 de vaso sob pressão, laudo da NR15 e da NR16 relacionados aí à insalubridade e à periculosidade. Isso aqui foi só o primeiro ponto. Olha o segundo ponto de oportunidade que a gente pode aproveitar, que são muito rentáveis e de rápido resultado, que são aí os treinamentos de SST que podem ser aplicados de forma presencial, né? 38 normas regulamentadoras, onde você consegue extrair ali uma média de 42 treinamentos, dos quais você pode ter 42 deles de forma presencial. Você pode ter os mesmos 42 treinamentos feitos de forma híbrida, ou seja, ao vivo e online, para empresas e pessoas do Brasil ou do mundo inteiro, né? Assim como este conteúdo que você está recebendo agora, que está assistindo pela internet, esse conteúdo, treinamentos em SST hoje são disponibilizados em plataformas para o mundo inteiro. E também online. Então olha aqui, ó, 42, 84 e 126 possibilidades que você poderia aplicar com o seu conhecimento em SST. É claro que tem alguns treinamentos específicos, como por exemplo a NR10, que vai ter que ser ministrado por um profissional de eletricidade, de elétrica, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecatrônico ou alguma outra engenharia correlacionada, mas que não impede que você, como profissional de SST técnico ou engenheiro, possa fazer a aplicação da parte conceitual de segurança, possa falar nesse mesmo treinamento da parte dos equipamentos de proteção individual, né? Ou seja, não tem desculpa para você não fazer. A NR10, então, tem essas características. A NR12, que precisa ser ministrada geralmente por um profissional de mecânica como responsável técnico, mas que nada impede também que um técnico de segurança, que um bombeiro, que um médico ou que um outro profissional da área ministre as partes correlacionadas ao seu conhecimento e à sua proficiência, né? Olha aí. Então, qual que é a desculpa que você está dando para não fazer, para não criar, para não desenvolver e para não aplicar? E a terceira estratégia e possibilidade que você tem também de ganhar dinheiro com o SST hoje é o que? Elaboração de projetos técnicos e documentos, né? Que já requerem aí um pouco mais de conhecimento específico, da qual geralmente eu também ensino para você. Eu ensino para muitos profissionais através dos meus conteúdos, através das minhas aulas, através do meu programa de mentoria chamado de Viver de Segurança do Trabalho, que já não é novidade para ninguém aqui nas redes sociais, né? E nessa aula e nessa apresentação.
A semana retrasada, por exemplo, eu vendi um laudo técnico de avaliação mecânica de um equipamento, um carrinho para transporte de materiais que tinha uma capacidade para transportar 10 toneladas de material. Então eu fiz uma avaliação técnica durante ali um período de aproximadamente umas 2 horas, 2 horas e meia. Demorei ali mais umas 3 a 4 horas para poder fazer a montagem deste laudo, deste documento técnico, ou seja, um projeto específico, isolado, e cobrei da empresa R$ 8.420. Teve uma outra empresa que chegou a cobrar R$ 12.000 da mesma empresa para fazer o laudo. E teve uma outra que cobrou ali uma média de R$ 4.000 a R$ 5.000 mais ou menos, né? Então a empresa optou pela minha proposta, sentindo, além da questão do preço ser mediano, mais segurança técnica para poder fechar comigo. Então olha a quantidade de dinheiro possível, muitas vezes, que está à nossa disposição, né? Que está nos esperando, e que simplesmente você precisa, né, construir dentro do teu ecossistema de conhecimento que você tem, produtos e serviços para começar a oferecer para esse público consumidor, para essas empresas, para estas pessoas que fazem contratação desse tipo de trabalho. Então, troque o conhecimento que você tem por soluções e por serviços em SST. Né? Um serviço aplicado relacionado aí ao conhecimento que você tem, com a experiência que você tem. Não estou falando que você começar imediatamente com trocentos produtos. Não, começa com o primeiro. Quando eu comecei todo esse movimento, toda essa jornada há 14 anos atrás, eu comecei com um único produto, que era a elaboração naquela época do PPRA. Depois do PPRA passamos para os treinamentos, depois dos treinamentos passamos para outros tipos de laudos, outros tipos de especificação, e hoje são aí aproximadamente 117 aplicações gerando vendas praticamente todos os dias. Muitas vendas, muitas vendas. Uma média, tem dia que é 2.000, tem dia que é 3.000, tem dia que é 5.000, tem dia que a gente vende ali 10, 12 mil numa tacada só, para 1, 2 ou 3 clientes. Então, o importante é que você comece a criar este movimento e que você se posicione para ofertar também esse tipo de solução. Então, olha a quantidade de dinheiro que possivelmente está aí à sua disposição, esperando que você, então, substitua, troque pelo conhecimento que você tem, né? Mas que muitas vezes você não sabe como fazer, não sabe como desenvolver ou não sabe como utilizar todo esse conhecimento de uma forma estratégica. E é justamente aí onde entra o conhecimento que eu tenho, né? Falei aqui de 3 possibilidades, né? Falamos dos documentos e laudos técnicos, falamos dos treinamentos, falamos de projetos especiais. Vamos citar aqui também uma outra possibilidade, eram só 3, mas vou falar aqui uma quarta. O envio dos eventos de SST Pro e Social, que são obrigatórios a partir de janeiro de 2022, né? Ou seja, obrigatoriamente a empresa ela já tem que fazer ali a elaboração, a grande maioria, né, dos CNPJs, o PGR, o LTCAT e o PCMSO, fazer o controle dos exames médicos e as vidas e fazer o envio das informações pelo portal do e-social. Então, vou mostrar aqui para você, por exemplo, um pequeno trecho de como que é muito simples e muito fácil de você fazer o envio dos eventos de SST manualmente pelo portal do e-social. Basta que o teu cliente, por exemplo, ou o teu futuro ou teu potencial cliente, faça uma liberação através de uma procuração digital lá no site do ECAC, né? O ECAC, se você falar, por exemplo, com o seu contador, ele vai te explicar, caso você já seja empresa, o que seria essa questão do ECAC. Então a empresa ela vai lá, libera você como um procurador para fazer o envio dos eventos de SST, no qual eu vou mostrar para você aqui agora. Acompanhe. Bom, pessoal, acessei aqui o módulo do e-social e vou mostrar para vocês agora como que é feito o envio manualmente das informações referentes ao mesmo. Então eu estou aqui, com o meu perfil aberto já como empresa. Vou entrar aqui com o CNPJ, por exemplo, de um cliente, para eu demonstrar aqui para vocês, né, fazer uma verificação. E aqui aparece o módulo de saúde e de segurança do trabalho, ao qual eu já estou liberado através do portal do ECAC, que foi feito pelo escritório de contabilidade do cliente. Então a contabilidade do cliente faz a liberação do módulo de saúde e segurança do trabalho dentro do sistema social, e com isso você vai conseguir iniciar a fazer os envios manualmente dos eventos. Então estou aqui, vou pegar aqui como, por exemplo, um exemplo de um colaborador do cliente. Vou pegar aqui o CPF dele, né, que eu já copiei, já deixei registrado aqui. Vou pedir
GEL, tal. E aqui eu tenho a descrição dos eventos, ó. Comunicação de acidente de trabalho, S2210. Monitoramento da saúde do trabalhador, o S2220. E condições ambientais do trabalho, agentes nocivos, ou seja, o S2210, o 2220 e o 2240, no qual eu consigo manualmente fazer o lançamento dessas informações. Então, vou precisar fazer a abertura de uma CAT, vou clicar aqui, né, e vou fazer o lançamento da CAT, o S2210, das informações referentes a afastamento, acidentes de trabalho, né, doenças que possivelmente o colaborador veio a desenvolver exercendo a sua atividade laboral. Registrar a CAT. Quando eu clico aqui, literalmente ele vai abrir os mesmos campos daquela CAT manual que a gente fazia no passado, e você vai seguindo as etapas para poder fazer, no caso aí, o lançamento. Ó. Vou entrar aqui com os dados do colaborador novamente, tá? Um exemplo. Aqui, opa, já apareceu aqui. Monitoramento da saúde. O monitoramento da saúde aqui, ó, é onde eu vou fazer o registro de possíveis exames médicos que esse colaborador tenha sido submetido aí, né, num determinado período. Vou voltar aqui novamente. E o S2240, que é onde eu vou fazer aqui, ó, o lançamento das informações referentes aí às condições ambientais do trabalho para esse colaborador, incluir o ambiente, fazer um breve descritivo das suas atividades, conforme você já fez essas informações, você já tem lá no PGR ou no LTCAT da empresa. Depois você vai descrever os agentes nocivos, vai colocar o responsável pelo registro ambiental, né, o CREA, o número do CREA do colaborador que fez ali a elaboração do PGR ou do LTCAT, e vai fazer o envio, vai seguindo todas as etapas certinho, e no final clica no botão enviar, automaticamente ele vai fazer o envio e vai gerar depois uma chave de codificação para você poder mandar para o teu cliente como comprovante, né? Perceberam então como é muito simples, é mais simples do que a gente imagina essa questão do envio dos eventos de SST pelo e-social. Aí você começa, né, literalmente fazendo os envios de forma manual. Conseguiu ali um cliente com 10 vidas, maravilha, 20 vidas, 30 vidas, 50 vidas, 100 vidas. Quando você tiver aí um quantitativo suficiente que justifique, por exemplo, né, você já fazer a aquisição de um software como esse, ó, onde você consegue literalmente fazer o lançamento de todos os dados dos colaboradores, né, e fazer os envios. Tá vendo aqui, ó, A1 enviado com sucesso, A1 enviado com sucesso, ou seja, foi feito o envio dos eventos do e-social e o teu cliente está resguardado. É mais simples do que a gente imagina, não tem tanta complicação, não tem tanta dor de cabeça, mas dá um pouquinho de trabalho, sim, mas tudo que gera resultado, literalmente, hoje em dia, dá um pouco de trabalho. Não é fácil, não é simples, mas é possível. Então percebam que existe possibilidade de você vender e você lucrar com o envio dos eventos de e-social, né, utilizando apenas o portal do governo, né? Basta que com isso você tenha aí um certificado digital, que o teu cliente faça a liberação do teu CNPJ, né, através aí do portal do ECAC do governo, e você comece a fazer os envios e faturar em saúde e segurança do trabalho, tá bom? Então fica aqui mais essa dica e a gente dá continuidade aqui no nosso conteúdo. Todos esses trabalhos que eu mostrei aqui para você, relacionado aí ao envio dos eventos de SST, podem ser feitos de forma literalmente manual no sistema do governo, e posteriormente você pode fazer aí o envio, como eu demonstrei, através de um software, ou seja, um sistema de gestão. Conforme você for aí gerando resultados, igual eu disse, né, você faz a aquisição desse software para poder ganhar ainda mais velocidade dentro dos teus processos. Ou seja, o foco do profissional de SST que quer vender mais precisa ser o quê? No marketing, nas vendas e nas estratégias comerciais. A parte operacional é importante que você vá deixando de lado cada vez mais, terceirizando, subcontratando, contratando estagiários, contratando aprendizes, para que você, que é o dono do negócio, né, possa construir e dar atenção para a área comercial da tua empresa.
Então, olha que interessante. Conforme você for gerando resultado de vendas, você vai ampliando a quantidade de pessoas da tua equipe, você vai aumentando os teus resultados, vai melhorando a sua área comercial, vai investindo em mais tecnologia, vai investindo em mais recursos e cada vez mais a engrenagem vai girando mais rápido e o seu faturamento vai aumentando até um determinado ponto que você começa a viver de segurança do trabalho e você tem a opção de escolher os clientes aos quais você quer trabalhar. Então, eu vendo, começo a lançar manualmente essas informações no próprio e-social, como eu mostrei, né, e posteriormente contrato um software de gestão, pagando ali uma média de meio salário mínimo por mês, e com isso alcança mais velocidade para ampliar ainda mais as suas vendas. Se você precisa ter então mais resultados em vendas, você precisa literalmente seguir essa estratégia, esse passo a passo aqui que eu falei. Né? Se você precisa realmente ter mais resultados em vendas, precisa treinar a sua equipe comercial. Caso não tenha, precisa criar uma. Né? No começo não, no começo é você mesmo que vai fazer e que vai desenvolver, mas com o passar do tempo é importante ter ali um sistema, nada de ficar fazendo aqueles controles, muitas vezes em várias planilhas de Excel. O Excel é importante? É importante, dentro de alguns processos, literalmente você ainda vai precisar dele, mas com o passar do tempo é importante investir em tecnologia, recurso para poder acelerar os teus resultados, tá bom? Será necessário e importantíssimo. Mas se você é, por exemplo, um empreendedor de saúde e segurança do trabalho, você precisa então conhecer ferramentas que possam realmente ajudar você a ganhar mais tempo, mais velocidade e isso a tecnologia poderá fazer por você. Né? Isso eu falei aqui de documentos, de laudos. Agora vamos falar um pouco mais, vamos detalhar um pouquinho mais ainda a questão de treinamentos técnicos. Existe hoje, gente, uma grande demanda no mercado em termos de treinamentos de normas regulamentadoras. Igual citei, das 38 normas, 42 possíveis treinamentos que podem ser feitos de forma presencial, dobrando a quantidade se eu falar aqui em aplicações híbridas e triplicando se eu falar aqui em aplicações, por exemplo, através de plataformas online. Então, tudo isso é possível, né? Claro, como eu falei, alguns deles vão ter que ser feitos de forma presencial, como alguma parte da NR10, uma parte da NR23, uma parte da NR35, uma parte da NR33 ou da NR12, mas a grande maioria das outras normas podem ser feitas aí online. Então a NR1, o governo, o Ministério do Trabalho nos dá essa possibilidade. Então, se existe essa possibilidade e essa ferramenta, eu tenho que utilizá-la como uma estratégia importantíssima no meu negócio. Então, se você já é empreendedor em saúde e em segurança do trabalho e não tem hoje uma plataforma online para poder realizar os seus trabalhos e os seus treinamentos, digo que você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, caso você tenha interesse, inclusive, fala comigo depois no direct que eu posso ajudar você com relação a essa aplicação dos treinamentos online. Hoje eu tenho em uma das minhas plataformas 57 cursos praticamente fazendo inúmeras vendas todos os dias, né? Mas não é o nosso foco aqui agora. Vamos focar aqui principalmente em você gerar resultados com essas estratégias que eu já estou falando aqui, né? Então, é importante. Cada vez mais estão surgindo demandas e necessidades de treinamentos relacionados aí à internet, utilizando plataformas. Então você precisa saber como fazer esse tipo de trabalho, né? Essa semana, inclusive, eu conversava com um aluno que qual foi a estratégia que ele montou para poder adquirir mais conhecimento com relação às normas regulamentadoras? Ele imprimiu todas as normas, começou a estudá-las uma a uma, destacando ali quais eram as partes principais, fazendo resumos da parte estratégica. Então, olha que coisa interessante que você também poderia fazer usando aí apenas o seu aparelho de celular, sem precisar ter muito recurso, sem precisar investir muito para poder começar a adquirir esse tipo de conhecimento. Agora, caso seja mais rápido e mais interessante para você, caso você queira, igual eu falei, né? Eu disponibilizo todo esse conhecimento já empacotado literalmente através dos programas de mentoria que eu chamo aí de Viver de Segurança do Trabalho, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Caso alguma pessoa já tenha interesse em conhecer, né? Porque algumas pessoas já até me perguntaram durante a primeira e a segunda aula se já existia, como que era, como que funcionava, então calma que mais para frente a gente vai falar um pouquinho com relação a isso. Então eu estava conversando ontem com um aluno, literalmente que depois de 40 dias que ele aplicou um conhecimento estratégico, seguindo ali uma metodologia, 40 dias ele conseguiu fazer a venda de 10 processos de vendas em saúde e em segurança do trabalho. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque não esperou ficar caindo no colo,
se posicionou, começou a entrar em contato com as empresas, começou a fazer um trabalho de prospecção, começou a entrar em contato com os escritórios de contabilidade e oferecer os seus serviços. Então, olha que coisa interessante, né? Então, ele trabalhou durante 8 anos numa empresa, não teve o devido reconhecimento, mesmo sendo um funcionário exímio, e simplesmente quando a empresa passou por uma dificuldade financeira, mandou essa pessoa embora, sem nem perguntar como estava a sua condição de vida, a sua condição social. Então isso vai acontecer muito com você, com pessoas que você conhece, com pessoas que você ama. Então é importantíssimo realmente que você consiga construir esses resultados para não ficar na mão, tá bom? Então é importante aprender a aplicar o seu conhecimento de uma forma estratégica. Então, é importante que você inicie um movimento na sua jornada, que você aprenda a como oferecer os teus serviços, a como criar produtos, soluções em saúde e segurança do trabalho. E é por isso, né, que eu quero, que eu sonho e que eu crio, né, todo esse movimento chamado aí Viver de Segurança do Trabalho para instigar realmente na tua mente passos necessários para que você possa trilhar aí na sua jornada. Em termos de cursos, por exemplo, para SST, hoje, em uma das minhas plataformas, eu tenho uma média de mais de 4.550 alunos praticamente, 4.545 até alguns dias atrás, antes de eu gravar essa aula, né? Numa segunda plataforma de um aluno nosso, que também sou eu que faço a administração, porque eu que montei e faço toda a gestão, né? Porque a divisão dele é a divisão de saúde, porém eu tenho uma divisão de treinamentos em parceria com essa empresa, já tem mais 970 alunos cadastrados, ou seja, mais de 5.515 alunos e também mais de 100 empresas que hoje já são atendidas com os nossos serviços, com os nossos conteúdos e com as nossas soluções. Alunos que todos os dias conseguem evoluir nas suas vidas pessoais, nas suas carreiras, de forma muito mais rápida do que o crescimento e o aproveitamento que nós tínhamos até então nos dias de hoje, né? E melhorar aí as suas condições de vida, melhorando a sua vida, a sua renda, né? Afinal, conhecimento transforma quando ele é aplicado de uma forma estratégica para que você consiga alcançar aí os seus sonhos. Então, empresas essas que muitas vezes você precisa se posicionar para que eles conheçam o teu conhecimento, para que você possa apresentar, né, soluções e produtos e que eu também ensino, né? Muitas dessas aplicações que os alunos têm dúvidas de como elaborar, de como executar, dentro das 117 aplicações que eu tenho, eu já ensino todos esses alunos, né? Então, é importante que caso você queira vender mais, queira empreender, queira fazer uma transição de carreira, queira aprender a como participar de um processo de concorrência comercial em SST, tudo isso você vai aprender comigo aqui através dos meus conteúdos durante o decorrer dessa semana. Por isso que é importante você assistir e acompanhar todas as aulas 100%. Por quê? É um quebra-cabeça. Cada pecinha vai se encaixando no momento correto para que você consiga iniciar a sua jornada, a sua prática e a sua aplicação. É como se fosse um chá de conhecimento. O conhecimento que você adquire, a habilidade de você colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu e a atitude de muitas vezes querer seguir, querer entender qual é o próximo passo dentro da sua jornada. Tudo aquilo que nós fazemos todos os dias leva a isso, leva para este caminho, leva para este resultado dos mais de 10 mil a 50 mil reais por mês em saúde e segurança do trabalho. É só um exemplo de um case como a Renata da SJR Brasil, que é um exemplo de quem aplica o nosso método e fatura em média R$500 mil por ano com os nossos conteúdos e o nosso apoio apenas com treinamentos online. Começou aplicando ali apenas alguns treinamentos presenciais de NR10 e de NR35 de forma presencial e hoje revende todos os anos os nossos treinamentos em plataformas, um montante como esse, e que cada mês que se passa vai aumentando mais, porque a sua área comercial vai desenvolvendo outros clientes, vai desenvolvendo outras estratégias de venda comercial de treinamentos. Aqui eu estou falando só de aplicações online, tá? Então fica comigo aqui até o final dessa semana que você vai aprender realmente a como alcançar resultados incríveis como esses em SST, pois você também pode criar e ter cada uma dessas aplicações que eu citei aqui até agora. Basicamente, nós temos em nossos recebimentos hoje o equivalente a 5 dígitos, muitas vezes diários,
às vezes semanais, né? E mais de 6 dígitos todos os meses, com poucas aplicações e com uma tendência disso aumentar cada vez mais, justamente pelo fato de que nós não paramos, não começam a surgir, não param de surgir, por exemplo, novas estratégias, novas oportunidades, novos clientes. Veja, por exemplo, essa nota fiscal que eu vou projetar aqui para você. Ó. Uma coisa simples, um lucro líquido de mais de 40 mil reais aproximadamente. Essa segunda nota fiscal aqui também de um lucro líquido aqui de mais de 25 mil reais. E assim sucessivamente. Eu vou mostrar aqui um trecho, vou pedir, projeta aqui, pessoal, por favor, para eles verem o que nós temos hoje, mais ou menos em média, com relação a notas fiscais, a prestações de serviço, só para os alunos terem mais ou menos uma base do que eu falo que é possível você faturar em saúde e segurança do trabalho. Eu não brinco quando eu falo de 10 a 50 mil reais por mês, praticamente, né, com aplicações e com soluções relacionadas aí à saúde e segurança do trabalho. Vou abrir aqui então algumas notas fiscais de serviços que foram feitos, ó, nos últimos meses, ó, tá aqui, ó, abril, março, para vocês verem que isso são resultados realmente reais, ó. 7.829,07, 1.497,85, 2.744,17, 4.837,03, 5.139,23, 1.192,65, 1.034,23, 1.034,23, 1.034,23 é a mesma nota para um cliente, 3 parcelas, 1.556,79, R$ 305,12, R$ 219,30, 1.647,06, 6.355,04, 6.715,91, 5.703,26, 1.192,65, 12.688,52. Detalhe, essa nota aqui, ó, foi um serviço que foi executado, por exemplo, em 2 dias, aqui em Paulínia, no interior de São Paulo, entre treinamentos e instrução técnica de alguns colaboradores, ó. 2 dias de serviço, R$ 12.688,52. 5.787,31, 419,54, 654,13, 788,34, 10.047,58, R$ 75, 281,28, 1.661,14, ó. Olha o número dessa nota, 1934. Eu poderia ficar aqui simplesmente eu poderia ficar aqui 1950 e 70 vezes falando, mostrando cada uma das notas fiscais que foram geradas, que foram criadas, relacionadas às aplicações que nós temos hoje aqui no nosso instituto, na nossa empresa de engenharia, né? E na parte de consultoria relacionada a viver de segurança do trabalho. Gente, quando eu falo de 10 mil a 50 mil reais por mês, eu não estou brincando, é uma coisa séria. É um movimento realmente criado para ensinar você todo o conhecimento que eu adquiri nesses 14 anos na área de saúde e segurança do trabalho, para que realmente você possa construir resultados como estes. Todas as aplicações de forma praticamente prontas, entenderam? Outras aplicações também relacionadas à segurança do trabalho, só na parte de treinamentos online. Segue aqui, ó. Empresas reais e várias aplicações de vendas aqui, ó. NR10, 35, né? NRPTA, NR10, trabalhos a quente, empilhadeiras, NR12, ordens de serviço, né? NR6, NR33, NR11, CEP, Serviço Elétrico de Potência, NR15, NR26,
Muita aplicação. Isso aqui, ó, no mês de março. Se eu fizer um somatório aqui do quantitativo, olha aqui ó, o total, ó, R$ 50.371 vendidos só de treinamentos online no mês de março. A gente está falando aqui só de março, tá? Se eu for puxar aqui ó, mais a fundo aqui, ó, fevereiro, 31.798. Ó, janeiro, R$ 93.834 somente de aplicações e serviços online. Vocês entenderam? Né? Isso é uma base daquilo que nós fazemos, daquilo que nós desenvolvemos, daquilo que nós ensinamos a você também, profissional de SST, a como viver realmente de segurança do trabalho. Imaginou esse dinheiro todo indo para o seu bolso, indo para a sua conta bancária? Então, é onde eu falo que esse movimento chamado Viver de Segurança do Trabalho é um movimento sério. Eu sei que para algumas pessoas é até difícil, né, falar sobre essa questão de dinheiro, pois tem gente que acha que a gente fica muito ambicioso, muito ganancioso, né, quando a gente fala dessa questão do dinheiro. Mas precisamos realmente entender e aprender que o dinheiro é algo que realmente necessário e que nos ajuda a acelerar os nossos resultados, que nos ajuda a acelerar os nossos sonhos que nós temos na nossa vida e na nossa jornada. Muitas pessoas precisam vencer esta crença de que no passado era apresentado, de que, principalmente pelos nossos pais, né, que atribuíam muito a questão do dinheiro com coisas ruins, com a maldade, né, e que muitas pessoas, infelizmente, acham que querer ganhar muitas vezes mais dinheiro com a nossa atribuição é algo ruim, é algo ambicioso, e não é. Como eu disse, né, nós não podemos ser dominados pelo dinheiro. O dinheiro, ele sim precisa ser controlado por cada um de nós, né? Ele precisa trabalhar para a gente, ele não precisa, né? Nós precisamos que o dinheiro trabalhe a nosso favor, quero dizer, né? E essa não deve ser, o dinheiro não deve ser a razão principal do nosso trabalho, e sim a consequência do nosso esforço, e sim a consequência de tudo aquilo que a gente se esforça para fazer, sobre o trabalho bem feito que a gente desenvolve, né? E que nós temos, e que neste caso não há nada de errado de falar desta forma. Agora vamos fazer um comparativo, né? Falando em termos de dinheiro, né? Já que a gente está falando de dinheiro, por exemplo, o salário de um técnico de segurança, ou de um bombeiro, ou um técnico de enfermagem hoje é uma média ali de uns R$ 3.500, R$ 4.000, bruto. Se você tirar os descontos, R$ 2.900 líquido, comparado a um desses serviços que eu descrevi aqui nas notas fiscais, nós temos praticamente de 2 a 3 ou até 4 anos de trabalho em termos de ganhos que poderiam ser feitos e alcançados com algumas aplicações no mês. É claro que eu não estou dizendo, né, que de hoje para amanhã você vai fechar um serviço e ganhar esse valor. Mas eu estou abrindo seus olhos aqui para muitas oportunidades, para experiências que você precisa adquirir, de pessoas com quem você precisa andar para conseguir construir um ecossistema como esse. Para construir oportunidades que existem e que muitas vezes você precisa trabalhá-las na tua vida, na tua rotina, ou seja, adquirir o conhecimento correto, aplicá-lo de forma estratégica, e isso chegará, esse resultado, né, de 10 mil a 50 mil reais por mês, chegará o quanto antes na sua jornada. Então, mas eu não sei fazer isso que foi vendido. Ah, mas eu não sei realizar esse tipo de trabalho. Sem problema algum, porque eu irei praticamente ensinar você a aplicar cada uma dessas aplicações uma a uma. As 117 que eu citei aqui, por exemplo, que são as que hoje eu vendo praticamente todos os dias, quando não é de uma é de outra, e assim sucessivamente, como eu ensinei para a Renata da SJR Brasil, né, alguns meses atrás, como eu ensinei também para o Lemuel da Baixada Santista, para o Elias lá de Tatuí, né, para a Neliane do Rio de Janeiro, para o Eric Ferrari aqui de São Paulo, para o André da Valor HSE em algumas aplicações também, para o Alessandro, né, da Alesseg, e muitos outros que estão trilhando uma jornada de construção de resultados em saúde e em segurança do trabalho. Todas essas pessoas reais, como eu e como você, que não desistiram do seu sonho de viver de segurança do trabalho e que hoje estão passando a viver realmente do seu conhecimento e do meu conhecimento aplicado de uma forma estratégica para cada um desses alunos. E vender é algo
que depois que você aprende a aplicação e a elaboração de cada um desses materiais, possivelmente, né, que eu citei aqui, tudo se torna possível. Dessa forma, as coisas começam a acontecer mais rápido, as coisas começam a girar, né? Você começa a adquirir várias possíveis fontes de renda, você começa a pensar mais como empreendedor, gerando ações sobre os próximos passos que são aí necessários na sua jornada, adquirindo aí uma renda de entre 10 a 50 mil reais por mês dentro de pouco tempo. Estabeleço ali uma média de 90 a 120 dias ou até menos do que isso, né? Coisas que poderiam acelerar os seus processos de crescimento, né? Uma renda como essa, por exemplo, imagina quanta coisa você já não poderia fazer, poderia reinvestir, poderia continuar os seus estudos, quantos colaboradores também você não poderia contratar para poder te ajudar, gerando ainda mais renda, mais emprego, pagando até, infelizmente a gente tem que dizer isso, mais emprego, né? Mais impostos para o governo, né? Para sustentar a nossa máquina pública que ganha pouco, né? Literalmente, mas é uma obrigação legal. Então, quanto mais imposto eu gero, mais literalmente venda eu estou fazendo, mais eu estou melhorando a minha condição de vida e fazendo a minha empresa crescer e gerando emprego. Ou seja, a gente tem um grande impacto social também com a nossa responsabilidade aí em SST, né? Então, olha que coisa interessante. Quantos investimentos você não poderia fazer, né? Você poderia ampliar mais o seu alcance dos seus trabalhos, a qualidade da sua prestação de serviço poderia melhorar também, a velocidade, como eu falei anteriormente, com mais ferramentas, né? Você poderia ter mais tempo livre focando na parte de comercial, focando mais na parte de crescimento do seu negócio, melhorando as vendas, melhorando o marketing, melhorando a identidade visual, por exemplo, da tua empresa para você que já empreende, que já tem um CNPJ. Quanta coisa você não poderia fazer pela sua saúde, quantos presentes você poderia dar, por exemplo, para as pessoas que você ama, para os seus pais, dar uma melhor condição de vida para eles, ou até mesmo ajudar os seus irmãos, né? Se for o teu caso. E acontece que muitas vezes na condição que você está hoje, você não consegue. Então você precisa literalmente fazer algo por você. Mas isso aqui acima é só tudo isso que eu citei, né, anteriormente aqui acima, é só a ponta do iceberg. Existem muitas outras aplicações, existem muitas outras estratégias que eu quero ensinar para cada um de vocês, mas que o nosso tempo aqui, apenas em 6 ou 7 aulas, é muito limitado para que a gente possa realmente aplicar cada uma destas normas regulamentadoras existentes, cada laudo, né? Como se elabora, como se desenvolve, como se atualiza, na verdade, os conteúdos que possivelmente você já tem. Hoje existem sistemas que permitem, inclusive, que a gente faça tudo isso de uma forma muito mais rápida, com mais velocidade, como eu falei anteriormente, né, na gestão, na elaboração, né, nos documentos, nos treinamentos, e algumas pessoas até me perguntaram, né, como funciona então para que eu possa ter acesso imediato a todo esse tipo de conteúdo, ou até mesmo a essa mentoria que você tanto fala, né, viver aí de segurança do trabalho. Existe mesmo hoje uma aplicação de um acompanhamento personalizado e mais pessoal e mais próximo, né, através aí de um movimento que eu chamo, igual eu sempre falo, Viver de Segurança do Trabalho, onde eu entro com profundidade e detalhe em cada uma dessas aplicações existentes hoje no mercado, exploro junto com você, através de um passo a passo do absoluto zero, todas as aplicações de todas as normas regulamentadoras, até mesmo para aquela pessoa que nunca trabalhou, que nunca atuou na área, ou às vezes aquele que ainda está estudando e que quer acelerar ainda mais os seus resultados, até mesmo alguém que já está aí há vários anos na área e que muitas vezes não consegue, fica limitado em termos de aplicações, né? Então, de forma muito mais simples e possível, eu disponibilizo isso através, né, desses conteúdos, deste movimento que eu chamo aí de Viver de Segurança do Trabalho. Então, tudo aquilo que muitas vezes as escolas técnicas ou as especializações de engenharia de segurança do trabalho não ensinaram, eu ensino através deste programa de mentoria. Essa mentoria, chamada aí Viver então de Segurança do Trabalho, com mais de 100 horas, com conteúdos, com aulas ao vivo, com aulas online comigo, explorando estratégias de aplicação deste conhecimento, para que realmente você possa aprender a desenvolver, a vender, a oferecer praticamente todos os dias, ainda tendo um suporte dedicado, né? Uma comunidade fechada dentro do Facebook,
um grupo VIP também no WhatsApp, todos esses grupos e essa comunidade só com empreendedores em saúde e segurança do trabalho, ou seja, pessoas das quais você precisa caminhar para entender quais são as tendências, o que as pessoas têm feito, como eles têm alcançado resultados como esse de 10 mil a 50 mil reais por mês. Então, são grupos fechados, grupos VIPs e de comunicação, onde se respira literalmente saúde e segurança do trabalho. Isso é algo que eu vou falar, né, na verdade, um pouquinho mais para frente. Por enquanto, vamos se atentar ainda aqui nos nossos conteúdos, mas existe sim essa possibilidade, existe esse programa de mentoria, existe esse acompanhamento e essa assessoria mais pessoal diretamente comigo e a gente vai falar um pouco disso nas próximas aulas, mas por enquanto vamos continuar aqui nesse nosso conteúdo, né? Então, provavelmente, a gente vai aprender aqui mais algumas aplicações ainda, principalmente na nossa próxima aula a gente vai falar como adquirir de 10 mil a 50 mil reais por mês com aplicações dentro dos conceitos da NR12, né? Não sei se vai dar tempo dentro das nossas 7 aulas da gente falar da NR13, mas vaso sob pressão, caldeiras, mas caso eu consiga ali uma brecha ou uma live para falar sobre isso, eu também faço questão de divulgar aqui para vocês durante as nossas comunicações. Mas para isso, igual eu falei, você precisa estar cadastrado lá nos grupos VIP, no e-mail, para receber toda essa comunicação. Então eu vou fazer o possível para poder ajudar cada um de vocês que tem esse interesse, que quer realmente evoluir, que quer crescer. Mas antes disso acontecer, eu gostaria, né, que você se inscrevesse aqui no nosso Instagram, para prestigiar mais os nossos conteúdos, que você se cadastrasse também lá no meu canal do YouTube do Atlan Souza, para que você também possa receber comunicações como essa, né, de aulas, de documentações, de modelos, de laudos, tal, que eu vou disponibilizar nesses canais de comunicação, estratégias para realmente você crescer como empreendedor em SST, tá bom? Eu vou fazer o possível então para poder responder todas as demandas diante da preparação das aulas e tudo aquilo que a gente está gerando aqui nessa semana, tá bom? Mas é importante que você se cadastre, que você esteja conosco nas demais aulas, que você assista às aulas anteriores, aula 1 e aula 2, que é parte deste quebra-cabeça que nós estamos montando. E não se esqueça também de marcar os seus amigos, né? De postar um story, inclusive, lá no seu Instagram, com o arroba, né? Ou com, quer dizer, com arroba não, com hashtag ViverDST e me marcar também para que eu possa saber que você está acompanhando as aulas. E na nossa próxima aula de amanhã, igual eu falei, eu vou falar as etapas e aplicações relacionadas aí à NR12 e um pouco mais à frente eu vou falar ainda mais sobre essa questão da mentoria, que é um acompanhamento mais pessoal e mais dedicado para quem quer acelerar os seus resultados mais rápido para alcançar aí numa média entre 60, 90 ou 120 dias ou até menos os 10 mil a 50 mil reais em SST, tá bom? E no mais eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, espero que realmente essa aula possa ter agregado, aguçado, movimentado aí o seu mindset, a sua mudança de pensamento com relação às oportunidades em SST, tá bom? Um grande abraço e nós nos falamos aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau!